chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Pastora Lucilene, inicialmente o meu cordial bom dia e a paz do Senhor. É uma satisfação tê-la novamente aqui no programa Tempo de Vencer, e a partir de agora é com você. Amém. Bom dia, pastor Marcos Benício. Bom dia a todos os ouvintes do programa Mensagem de Esperança. É tempo de vencer. É com grande alegria, com muita satisfação que estamos aqui para transmitir um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. E a todos os ouvintes dessa emissora, o nosso cordial bom dia. A graça e a paz do Senhor esteja sobre vós, em nome de Jesus. E nós queremos nesta manhã trazer uma reflexão da palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, um texto bastante conhecido do meio cristão, do meio evangélico, e a palavra do Senhor nos diz assim: escute a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a palavra para refletirmos nesta manhã, e eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, diante da sua presença, nesta emissora, Mensagem de Esperança, esta emissora que tem levado a esperança da tua palavra a muitos corações, a muitas vidas, em todos os lugares, Pai, onde chega esta emissora, Pai, nós queremos lhe agradecer por esse canal de bênção que o Senhor tem usado através da vida do pastor Marcos Benício. Meu Deus, é com muita gratidão que aqui estamos para participar de um momento tão especial, que é de ministrarmos, Pai, de refletirmos, de aprendermos sobre a sua palavra, esta palavra que é viva, que é eficaz, que transforma corações, que traz restauração, que traz cura, que traz perdão. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra, porque fomos alcançados por ela, Pai. E a nossa intenção e o nosso desejo, Pai, e aquilo, Pai, que o pastor Marcos Benício tem feito todas as manhãs é levar uma palavra de esperança ao coração de todos os ouvintes. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A palavra do Senhor nosso Deus é uma palavra poderosa, santa, fiel e verdadeira. Nós, queridos, todos nós sabemos que passamos por 2 anos aí de pandemia, onde muitas pessoas foram afetadas em diversas situações. E a que mais trouxe assim uma crise, podemos assim dizer, foi na alma. A alma do ser humano, ela foi muito afetada devido a essa pandemia. Por quê? Porque o medo, a incerteza, a insegurança, ela foi repassando para toda a humanidade. O isolamento social contribuiu muito para o fato de estarmos vivenciando hoje ainda sequelas daquilo que aconteceu durante esses 2 anos de pandemia. Muitos tiveram que ficar isolados por muito tempo, outros foram saindo aos poucos, e hoje, graças a Deus, estamos de voltando ao nosso convívio normal, aos nossos afazeres, à missão de cada um. E hoje, irmãos, nós podemos já começar a receber
convites de diversas pessoas, porque durante 2 anos a gente não podia sair de casa, a gente não podia se confraternizar, visitar ninguém. Então, muitos convites foram recusados, né? Porque a gente não podia sair, era proibido sair de casa, tinha que ficar dentro de casa, isolados. Então, durante quase que 2 anos a gente ficou vivendo desta forma. Então, projetos, né, foram cancelados, programações de igrejas, congressos, conferências tiveram que ser canceladas por conta dessa pandemia. Mas hoje os convites estão aí de novo, voltando, né? E as igrejas festejando, e muitos convites têm surgido para aniversário, para casamentos, para eventos. Então hoje já está tudo que voltando ao normal, e muitos estão aí realizando suas celebrações e podendo estar de volta, né, com as pessoas, coisa que antes a gente não podia fazer. Mas nesta manhã eu quero trazer justamente para nossa reflexão um convite, irmãos, que é diferenciado dos convites que nós recebemos no nosso cotidiano, por parte de amigos, parentes, irmãos da fé. Um convite que é feito não simplesmente por pessoas, mas um convite que nos é feito diretamente por Jesus, o Senhor das nossas vidas. E Jesus, então, irmãos, ele faz um convite todo especial. Ele chega e nos convida, ele disse: vinde a mim. Esse convite de Jesus é um convite extraordinário, formidável, um convite valoroso, um convite, meus queridos irmãos e ouvintes desse programa, que não é um mero convite, mas é um convite especial. O convite de Jesus não é apenas para uma festividade. O convite de Jesus não é simplesmente para um momento de celebração. O convite de Jesus, ele perpassa para a eternidade. O convite de Jesus, ele não fica apenas aqui na terra, ele vai de encontro à eternidade. Esse é o convite do Senhor Jesus para mim, para você que me escuta nesta manhã. O convite de Jesus não é apenas numa ocasião. Ele é um convite, irmãos, de que se você aceitar, receber esse convite em teu coração, vai durar toda a sua vida aqui na terra e durante a sua eternidade com o Senhor. Então veja que formidável é esse convite de Jesus. Não é simplesmente como eu e você que convidamos para um momento de celebração juntos, onde nos alegramos e depois cada um vai embora. Esse convite de Jesus é um convite eterno, que Jesus nunca mais sairá de perto de você. É um convite onde você e Jesus estarão juntos, tanto aqui nesta vida como na eternidade, o que é muito mais importante para a nossa alma. Então esse versículo que nós lemos, o texto, aliás, a gente vai se deter principalmente nesse versículo de número 28, que diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a primeira parte desse versículo é o convite de Jesus. É isso que eu falei para você, a forma como Jesus convida, a intensidade desse convite, o que significa esse convite para mim e para você. Uma coisa, meus queridos, eu quero trazer à nossa memória, é que quando nós estamos preparando uma festa, ou uma festividade, uma celebração na igreja, ou uma festa de casamento, de aniversário, né? A gente leva os convites às pessoas, faz o convite, e o desejo que há em nosso coração é que a pessoa, ao ser convidada, ela aceite o convite, ela acolha aquele convite, ela faça jus àquele convite, àquela pessoa que está lhe convidando. Então vá com aquela pessoa naquela data, naquela ocasião, celebrar a festividade dele ou dela, se alegrar com ele ou com ela, com a pessoa que está convidando. Então, isso é que marca a vida daquela pessoa
que está convidando de fato a você ou a mim para uma dita festa. E assim, irmão, Jesus, quando ele faz esse convite, ele espera que a pessoa que está sendo convidada, ela receba esse convite com alegria, com satisfação, com zelo, que ela abra o seu coração para acolher esse convite que não é feito simplesmente para uma ocasião, como eu disse, mas um convite que se estende para a vida eterna. E o desejo de Jesus nesta manhã, ao convidar você a vir estar com Ele, Ele espera um retorno, uma resposta sua. Você aceita? Você quer vir a Jesus? Então essa é a expectativa do Senhor Jesus ao convidar a humanidade a vir ter com Ele. Jesus espera a minha resposta, a tua resposta em relação ao convite de Jesus. Porque em muitos casos, irmãos, há convites que nos são feitos e porque a pessoa vai fazer uma coisa muito especial e organizada e ela quer saber quantas pessoas vão para poder receber aquele número de pessoas com eficácia, dando para elas a comodidade necessária. Então ela espera um retorno. Confirme a sua presença. Confirme a sua presença. Então a gente confirma ou não a presença de se a gente vai aceitar ou não o convite, se a gente vai estar em condição de estar. Então quando Jesus ele nos faz esse convite, irmãos, ele espera que nós venhamos confirmar, dizer para ele que você vai aceitar esse convite que o Senhor nos faz. Amém? Então a primeira parte do versículo é vinde a mim, é a expressão do convite de Jesus, é a intencionalidade, é a razão pela qual o Senhor está fazendo esse convite. Uma outra coisa, queridos, que eu quero destacar nessa frase do convite de Jesus, quando ele diz vinde a mim, quando nós vamos aceitar um convite que a gente está no ambiente de celebração, muitas vezes acontece que o anfitrião, a anfitriã da festa, ela não tem tempo para chegar junto a todos os seus convidados, a receber um a um. Às vezes fala com alguns e outros não, e muitas vezes a gente se sente até constrangido. Poxa, eu vim a essa festa, eu aceitei o convite, eu trouxe um presente, né? E a pessoa não foi nem lá falar comigo, agradecer pela minha presença, e fica meio que constrangedor e a pessoa se sente um pouco desprezada e por isso fica chateada com aquela situação. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, que o convite de Jesus, quando ele te chama, vinde a mim, e que você aceita o convite de Jesus, e que você se torna favorável a esse convite, e que você abre o seu coração, entende que esse convite é para você, e não só para essa vida, mas para a eternidade. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende, por um pecador que se volta para o Senhor, por um pecador que atende o convite de Jesus e vai ao seu encontro e vai ter com Ele. Jesus já tem uma festa preparada, não para si, como em muitos convites que nós vamos à festa para a pessoa. Mas a festa no céu não é para Jesus, não é para os anjos, mas é para o pecador que se arrepende. É para mim, é para você. Quando nos voltamos para Jesus e recebemos e aceitamos o convite dele, a festa no céu por um pecador que se arrepende. Veja a dimensão, a grandiosidade desse convite que lhe é feito. O Senhor prepara todo o ambiente de festa para você. Venha para Jesus. Venha para Jesus, aceite o convite do Senhor Jesus que lhe é feito nesta manhã pela sua palavra. A segunda parte do versículo diz: todos os que estáis cansados e oprimidos,
Jesus diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Então, meus queridos, o convite de Jesus, ele é extensivo e ao mesmo tempo é restrito a um nível de pessoas que se encontram cansadas e oprimidas. Quantas pessoas, meus queridos, nesta pandemia retornaram à vida normal, mas que ainda trouxeram sequelas na sua alma, problemas mentais, problemas psicossomáticos. A alma foi atravessada por uma treva, por uma escuridão, de que passaram tantos tempos. Porque 2 anos, irmãos, para nós é muito tempo. A gente está em isolamento social, não poder se confraternizar, não poder estar juntos num ambiente favorável onde todas as pessoas possam estar vivenciando o seu dia a dia. Famílias foram separadas porque não poderiam se visitar mutuamente. Então tudo isso trouxe sequelas na alma. A alma foi afetada. E o Senhor Jesus, nesta manhã, ele faz um convite todo especial àqueles que estão cansados, àqueles que se encontram oprimidos. São essas pessoas que o Senhor direciona o seu convite. Obviamente, meus queridos irmãos, Jesus não está falando de cansaço e de sobrecarga física. O cansaço que pode ser tirado por uma boa noite de sono. O cansaço que passa com um bom descanso, deitado no sofá ou numa rede, balançando. Não é esse cansaço que o Senhor está nos falando aqui na sua palavra. Não é esse cansaço que vai passar simplesmente quando você tem um momento de relaxamento, quando você vai a uma praia que você pode deitar ali numa área, numa rede, se balançar e relaxar. É uma sobrecarga, meus queridos irmãos, que não pode ser aliviada com um tempo de descanso. Aqui Jesus está falando, irmãos, de um cansaço e de uma sobrecarga que só podem ser superados quando alguém vai até Ele, quando alguém se abriga nele, em Jesus. Esse cansaço vai passar, esse cansaço vai findar quando nós nos abrigamos em Jesus. Quando nós atendemos esse convite de Jesus para nossa alma cansada, para nossa alma fatigada. Eu lembrei agora, irmãos, desse momento de um hino que fala, o tema é manso e suave. Manso e suave, Jesus convidando. Ele chama, ó pecador, vem descansar em Jesus, vem encontrar abrigo no Senhor, vem encontrar paz para a tua alma. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele está disposto a nos acolher, a nos receber, a nos abrigar. Aqui podemos, irmãos, lembrar das conhecidas palavras do salmista Davi. Davi, ele dizia ali no Salmo 23, versículo 1 a 3, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Irmãos, só o Senhor, Ele traz refrigério para a alma do ser humano. Ali, meus queridos irmãos, Davi, ele tinha o conhecimento do Senhor nosso Deus. Davi, ele conhecia o seu supremo pastor. Davi era um pastor de ovelhas. Ele conhecia muito bem a melhor grama, a melhor alimentação para as suas ovelhas, a melhor água.
Ele sabia onde tinha águas tranquilas, calmas para as suas ovelhas, águas límpidas. E ali ele as levava para uma boa alimentação, depois uma água tranquila e um bom descanso. Então era isso que Davi estava falando acerca do seu supremo pastor, o Senhor nosso Deus. E quando Davi fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não está aqui, irmãos, querendo dizer que não lhe faltará guerras, inimigos, dores, sofrimentos, aflições, adversidades. Não, Davi, ele não estava falando em relação a essas coisas. Pelo contrário, Davi estava querendo repassar para nós que, embora ele passasse por todas essas coisas, ele estaria em paz com Deus. Ele dizia: o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está ali comigo, presente, com a sua vara, com o seu cajado, me guardando, me protegendo e me livrando de todo o mal. E embora eu esteja em guerra, o Senhor é a minha paz. E embora eu esteja no deserto, o Senhor está comigo, é a minha companhia. E embora passasse por agonias extremas por conta dos inimigos, ele dizia: a minha alma é refrigerada pelo Senhor. Ah, irmãos, só quem tem a presença de Deus na sua vida pode declarar que tem refrigério na sua alma, que pode descansar em meio a lutas e provações. E era isso que Davi estava nos ensinando hoje. E muitas vezes hoje nós tomamos esse texto e queremos usá-lo a nosso bel prazer e declarar que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Simplesmente como se o Senhor fosse ali um banco de serviços e trouxesse pronto tudo aquilo que nós precisamos, almejamos e desejamos. Não, irmãos, nós iremos passar sim por lutas, adversidades, provações, tribulações. Foi isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor não nos abandona. O convite de Jesus, irmãos, é um convite muito maravilhoso, de que se nós aceitarmos, nós teremos a presença do Senhor todos os dias das nossas vidas. E encontraremos descanso para a nossa alma, diz a palavra do Senhor nosso Deus. E essa palavra, irmãos, é uma palavra poderosa, é uma palavra santa, é uma palavra eterna. E a gente precisa aprender aí com essas expressões do salmista Davi, de que a nossa alma também precisa do refrigério que o Senhor pode nos dar. Amém? Então, irmãos, o contexto primário do que nós lemos nesse versículo do convite de Jesus, quando ele diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, eram todas aquelas pessoas que estavam oprimidas pelo pesado e cansativo fardo de regras e regulamentos de um tempo de religião impostas pelos escribas e fariseus, que pregava a salvação com base na justiça própria. O homem, irmãos, ele não pode salvar-se a si mesmo pela sua própria justiça. O homem não pode salvar-se a si mesmo pela sua própria justiça, pela sua própria bondade, pelas suas boas obras. Quando, irmãos, a segurança da vida eterna é colocada sobre os méritos humanos, isso resulta numa carga impossível de suportar, visto que homem algum pode salvar-se a si mesmo. Homem algum jamais poderá salvar-se a si mesmo. Isso traz peso, isso traz dor e angústia no coração de muitos daqueles que pensam que vão poder salvar-se a si mesmo.
um comentarista, irmãos, do Novo Testamento, chamado William. Ele diz, irmãos, quando esse tipo de crença é impregnado na mente das pessoas, ela resulta num terror que escraviza, numa ansiedade que consome, num desespero sem qualquer vislumbre de esperança. O homem fica sem esperança, sem saber o que fazer, como se salvar, como ter a vida eterna, o que será da minha vida depois que eu morrer. Irmão, certa feita, um jovem rico chegou diante do Senhor Jesus e ele disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus então ali foi sondar aquele jovem, o que ele sabia com respeito ao reino, o que ele conhecia a respeito de Deus, e foi fazendo algumas perguntas, e ele dizia: tudo isso eu já conheço. Eu conheço as leis, eu conheço os mandamentos, eu os cumpro, eu os guardo, isso aí eu já tenho o costume de fazer, eu fui instruído assim. E Jesus olhou para ele, e ele, se achando que já estava com o seu cadastro praticamente feito para ir para o céu, para ter a vida eterna, que só ia receber agora a assinatura de Jesus, e dizer: muito bem, meu filho, é isso mesmo. Jesus olhou para ele com muito amor e disse: uma coisa ainda te falta. E essa coisa que faltava, irmãos, nesse jovem era justamente o despreendimento com aquilo que o prendia nesse mundo, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, às suas propriedades, às suas posses, porque a Bíblia diz que ele era muito rico e ele não quis se desprender daquilo que o prendia. Ele era escravo do dinheiro e não sabia. E quando Jesus toca nesse ponto de escravidão da sua vida, embora ele fosse um homem que conhecia a palavra, as leis, os mandamentos, de nada adiantaria se ele não fosse liberto daquilo que lhe prendia, que era o amor às riquezas, ao dinheiro. Ele era dominado por isso e não sabia. Então ele recusa o convite de Jesus, porque Jesus disse: vai, vende, dá aos pobres e depois vem e segue-me. E ele recusa então seguir a Jesus e permanecer escravo do dinheiro, escravo do pecado. Nesta manhã, eu lhe convido a você a fazer uma reflexão acerca do convite de Jesus para a tua vida nesta manhã. E que você nesta manhã se sinta confrontado com o teu erro, com o teu pecado, com aquilo que te escraviza, com aquilo que te afasta do Senhor. E que você tome uma posição na sua vida, não igual àquela que o jovem rico tomou, de seguir o seu próprio rumo, o seu próprio caminho, seguir com a sua própria vontade de viver segundo o seu bel prazer. Que você tenha uma postura diferente nesta manhã e que você possa receber, aceitar o convite do Senhor Jesus na tua vida. Esse convite de Jesus: vinde a mim. Como é que a gente vai a Jesus? Você pode perguntar. A gente vai a Jesus pela fé. É pela fé que nós nos achegamos a Jesus. A palavra do Senhor nos diz que aquele que se aproxima do Senhor, ele precisa crer que Jesus existe e que é galardoador dos que o buscam. É pela fé. A palavra do Senhor nos diz que a fé, ela vem pelo ouvido da palavra de Deus. Se você que está me ouvindo não sabe como ter fé, a fé, ela vem pelo ouvir da palavra, das escrituras, do evangelho. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, escute a palavra, escute pregações, vá a uma igreja mais próxima
próximo da sua casa, que pregue a sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus, o evangelho que transforma vidas. Visite uma dessas igrejas, peça uma visita na sua casa, para você receber essa palavra em teu coração, para que a fé seja gerada no teu coração e você possa se achegar a Jesus e dizer: Senhor, eu recebo, eu aceito o teu convite, eu quero fazer parte do teu reino. Terceira parte do versículo: eu vos aliviarei. Os cansados e oprimidos que vão a Jesus recebem dele a extraordinária promessa contida nas Sagradas Escrituras: eu vos aliviarei. Essa palavra também pode ser traduzida por eu darei descanso, eu lhes darei refrigério. Então, irmãos, que tipo de alívio ou descanso ou refrigério Jesus está prometendo aqui na sua palavra? A própria palavra de Deus nos responde. A Bíblia nos diz, irmãos, com resposta a essa pergunta, que aquele que vai a Jesus, o pão da vida, jamais terá fome, fome espiritual. Aquele que bebe da água que Jesus dá, nunca mais terá sede espiritual. Aquele que segue a luz, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Esse, irmãos, que segue a Jesus, em hipótese alguma, jamais andará em trevas. Veja, irmãos, o que Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Essas são verdades contidas na palavra do Senhor que fundamentam o convite de Jesus. Jesus tem toda a autoridade, irmãos, para fazer esse convite para o pecador. Porque, irmãos, no versículo 27 de Mateus 11, do texto que nós lemos abaixo, diz assim: todas as coisas me foram entregues pelo Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então Jesus tem toda a autoridade concedida pelo Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele faz esse convite a mim e a você. E Ele tem toda a condição, irmãos, de trazer essa promessa de descanso, de paz para a alma, de aconchego para a vida humana. Perceba, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, que esse alívio, esse descanso não é concedido pelo homem, mas é dado pelo Filho de Deus, e somente por Ele. Os cansados e oprimidos que vão a Cristo recebem dele o verdadeiro descanso para as suas almas. E quem vai a Ele não vivem mais marcados pela incerteza, pelo medo, pela insegurança, mas eles são marcados pela virtude do fruto do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo dizia aos Coríntios, na sua segunda carta, aos Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, ou se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meus queridos irmãos, para que nós possamos viver essa novidade de vida no nosso dia a dia, da nossa existência que o Senhor nos concede aqui nessa terra, nós precisamos estar em Cristo Jesus. É no Senhor que nos é proporcionada essa novidade de vida aqui nessa terra. E até que chegue o dia em que o Senhor nos chamar, ou Ele vier nos buscar no arrebatamento da sua igreja. O Senhor nos garante a vitória. O Senhor nos garante o triunfo. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Definitivamente, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, esse não é outro senão o maior, o melhor, o mais confortável e maravilhoso convite que transforma a vida de cada pecador alcançado pela graça divina. E o Senhor Jesus continua dizendo no versículo 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Precisamos caminhar junto com Jesus, lado a lado, aprendendo da sua palavra. A nossa vida aqui nessa terra é um constante aprendizado. Nunca saberemos tudo. Somos aprendizes. Somos discípulos de Jesus. Um discípulo é um aprendiz do seu mestre. Jesus é o nosso mestre. Nós somos seus discípulos, aprendizes contínuos da palavra do Senhor. Precisamos estar em Cristo. É o Senhor Jesus que nos convida, é o Senhor Jesus que nos ajuda, é o Senhor Jesus que traz paz à nossa alma, é o Senhor Jesus que nos recebe na eternidade, e enquanto estivermos aqui, Ele nos garante estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu termino essa reflexão nesta manhã fazendo um convite para você. Vem para Jesus, vem. Vem para Jesus e receba alívio, receba conforto, receba descanso, receba refrigério para a tua alma cansada e sem esperança. Jesus é a mensagem de esperança. Deus te abençoe. Deus encha o teu coração de paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.